5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Número 1. No momento em que Jesus morreu na cruz, algo notável aconteceu na natureza. Conforme podemos ver em Mateus 27:51, a terra tremeu e as rochas se dividiram. Isso nos mostra que a própria criação reagiu ao evento da morte de Jesus. Essa linguagem bíblica nos indica que a morte de Jesus teve um impacto profundo, não apenas espiritualmente, mas também na própria natureza. É um sinal da importância desse evento na fé cristã. Número 2. Os túmulos foram abertos. Mateus registra um incidente que não é mencionado nos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, pessoas de Deus que haviam falecido, foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Eles foram para a cidade santa de Jerusalém e apareceram para muitas pessoas. Mateus 27, 52 e 53. Houve um terremoto que causou danos nas tumbas que eram feitas de pedra. A ressurreição desses corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus. Isso indica que Deus estava envolvido no terremoto, devido às características geológicas da Palestina, que está localizada em uma grande falha sísmica. Um terremoto não seria um evento incomum nesse contexto, mas a abertura das tumbas é um testemunho significativo do significado da crucificação de Jesus. Os eventos descritos por Mateus enfatizam a vitória sobre a morte que Jesus alcançou através de seu sacrifício na cruz. A ressurreição desses santos e sua aparição em Jerusalém testemunham de forma impressionante o trabalho realizado por Jesus na cruz e sua ressurreição. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, que foram escolhidos para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição em Jerusalém é um testemunho eficaz do trabalho de Jesus na cruz e sua vitória sobre a morte. A ressurreição desses santos antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus sendo as primícias dos mortos. Isso significa que assim como Cristo foi ressuscitado, aqueles que são de Cristo também serão ressuscitados com corpos imortais e incorruptíveis em sua vinda. 1 Coríntios 15, 20 a 23. A morte de Jesus possibilitou um novo dia, um dia em que a morte foi derrotada e a ressurreição para a vida eterna se tornou possível. No entanto, é importante observar que a ressurreição desses santos ocorreu após a ressurreição de Jesus. A Bíblia não nos diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram levados ao céu com o Senhor Jesus. É importante entender que Mateus quis mostrar que o terremoto ocorreu no mesmo dia em que Jesus foi crucificado e revelado como ressuscitado. O poder da nova vida em Jesus era tão forte que trouxe alguns dos santos de volta à vida que haviam morrido. Esta é uma passagem incomum no Evangelho de Mateus, e não encontramos informações adicionais sobre ela em outras fontes. Número 3. O véu do templo rasgou-se. Em Mateus 27, 50 e 51, após Jesus gritar com grande angústia e entregar seu espírito, o véu do Santo dos Santos do templo foi rasgado em 2, de cima para baixo. Isso aconteceu imediatamente após a morte de Jesus. O véu era uma cortina que separava a área sagrada do templo da parte mais sagrada, conhecida como Santo dos Santos. Essa separação simbolizava a distância entre Deus e os seres humanos. No entanto, quando o véu foi rasgado, isso significou que a barreira entre Deus e as pessoas foi removida. Antes desse evento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E mesmo assim, ele só podia fazê-lo com o sangue de animais como oferta pelos pecados. Mas agora, por meio da obra de Jesus na cruz, todos os crentes têm acesso ao Santo dos Santos. Isso é explicado em Hebreus 10, 19 e 20, que diz que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele abriu para nós através do véu, que representa o seu corpo. Agora, como crentes em Jesus, somos capazes de nos aproximar de Deus com confiança. O rasgar do véu foi um sinal poderoso de que o sacrifício de Jesus na cruz era suficiente para perdoar os pecados e permitir o acesso direto a Deus.
Ele demonstrou que não precisamos mais de intermediários ou rituais religiosos para nos achegar a Deus, pois Jesus abriu o caminho para todos nós. Portanto, o véu rasgado é um lembrete do amor e misericórdia de Deus, mostrando que Ele deseja se relacionar conosco de uma forma íntima. Agora, podemos nos aproximar de Deus com fé e confiança, sabendo que fomos reconciliados com Ele por meio da obra de Jesus na cruz. Número 4. Havia escuridão por toda a terra. Em Mateus 27:45, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão espessa sobre toda a terra. Isso cumpriu a escritura em Amós 8:9, onde Deus diz que faria o sol descer ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do dia. Essa escuridão sobrenatural não foi causada por um eclipse. Foi uma intervenção rápida de Deus trazendo escuridão mesmo quando o sol estava brilhando intensamente. Essa escuridão teve vários significados. No contexto da antiguidade, a escuridão era associada ao luto e à morte de grandes homens. Gentios e judeus poderiam interpretar a escuridão como um sinal cósmico que acompanhava a morte de um rei. Além disso, a escuridão era um sinal do julgamento de Deus. Durante esse tempo, os túmulos se abriram e muitos santos, pessoas justas que haviam morrido, ressuscitaram e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Eles apareceram para muitas pessoas na cidade santa de Jerusalém. Esse evento extraordinário ressalta o poder de Deus e o cumprimento das profecias. Mostra que Jesus é o Messias, trazendo vida após a morte e a promessa da ressurreição para todos os que creem nele. Número 5. O soldado que supervisionou a execução percebeu que Jesus era inocente. Ele e os outros soldados que estavam com ele guardando Jesus viram o terremoto e os eventos que estavam acontecendo e ficaram terrivelmente assustados e cheios de admiração. O centurião então disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:53 e 54. O trabalho do centurião era garantir que a crucificação fosse realizada corretamente, sem complicações. Ele era responsável por 100 soldados no momento da crucificação. Era um soldado de carreira, cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir nas fileiras. Ele precisava ser frio e eficiente para ter sucesso nessa posição. Esse homem teve que seguir as ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão notável que até mesmo um endurecido centurião romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Isso significa que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo crucificado. Esse reconhecimento pelo centurião deve ter despertado uma mistura de emoções nele. Ele percebeu que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas palavras não foram ditas por um soldado assustado ou facilmente manipulável, mas sim por um veterano experiente. Alguém que tinha visto muitos homens sofrerem fins horríveis e era responsável por matá-los. Esse centurião estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante-chefe, Pôncio Pilatos, também havia sustentado a convicção de Jesus antes de sua crucificação. O centurião reconheceu os argumentos a favor de Cristo, que eram esmagadores. Ele testemunhou a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar pelas mãos dos seus próprios compatriotas, através do julgamento e da crucificação. Ele viu a dignidade com que Jesus respondeu ao linchamento e aos gritos da multidão. Ele também viu a misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram. Esses eventos combinados levaram o centurião a declarar que Jesus era o Filho de Deus. A resposta do centurião foi uma conclusão baseada em tudo o que ele testemunhou durante a crucificação e a morte de Cristo. Isso o impactou profundamente e o encheu de terror diante desses eventos tão extraordinários. Através desse testemunho do centurião, vemos como a cruz de Jesus tem o poder de tocar e transformar até mesmo corações endurecidos. A mensagem da cruz alcança tanto os pobres